Muito bem, mais um episódio aqui no Escutando a Lê no podcast, no Spotify, em todas as plataformas de podcast e também aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua visualização, obrigado por você estar escutando. E agora eu vou falar sobre a sinistra história do maníaco do Trianon. O que é isso, Alexandre? Você não sabe? Então você vai ficar sabendo aqui nesse episódio do podcast Escutando a Lê. Muito obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua presença. E entre 86 e 89, uma série de misteriosos assassinatos assustou a cidade de São Paulo. Um decorador, um psiquiatra, um diretor de teatro, um professor figuravam uma longa lista de mortos. Por quê? As vítimas eram homens. Tinham de 30 a 60 anos. Viviam sozinhos. Eram independentes financeiramente. E todos eram homossexuais. Todos foram brutalmente assassinados com métodos que levaram a polícia a apostar na existência de um serial killer. Isso mesmo. Os crimes que integram o caso que ficou conhecido como os assassinatos do maníaco do Trianon foram cometidos por Fortunato Bottom Neto, um garoto de programa que atuava no Parque do Trianon, em São Paulo, que era um conhecido ponto de prostituição masculina na região da Avenida Paulista. O Fortunato matou esses homossexuais com requintes de extrema crueldade. Você lembra desse caso? Era alguma coisa que você viu? Foi do ano de 86 a 89. O Fortunato, que nasceu em 67 e morreu em 97, afirmava ter nascido na capital paulista e fugido de casa ainda criança. Viveu de esmolas na rua e alegou ter sido estuprado por um caminhoneiro quando tinha 8 anos. Foi daí que, segundo ele, teria surgido sua raiva incontrolável por pessoas mais fortes que ele. No início dos anos 80, ele começou a atuar como garoto de programa nos arredores da Avenida Paulista. Um dos seus pontos era o Parque Trianon. Raids estava no auge. Havia muita homofobia e o envolvimento com drogas deixou o Fortunato Bottom com problemas financeiros. Essa é o caso. No dia 17 de agosto de 87, a empregada do psiquiatra Antônio Carlos de Giacomo chegou para trabalhar. Encontrou um cenário de horror, com pés e mãos amarrados, e uma meia na boca dele. O médico santista, formado pela Escola Paulista de Medicina, que trabalhava no Hospital do Servidor Público, foi encontrado morto no apartamento em que morava no edifício Alice, na Rua do Rossio, no bairro da Vila Olímpia, na capital paulista. Uma autópsia surgiu com uma alta dose de álcool no sangue. Foi a primeira vítima, em busca de dinheiro. 5 assassinatos cometidos por ele foram investigados oficialmente entre 1987 e 1989. Os alvos eram clientes antigos e novos. Tinham entre 30 e 50 anos. Moravam sozinhos. O maníaco agia sempre do mesmo jeito: bebida para entorpecer, imobilização, estrangulamento e facada. O preconceito, na época, atrapalhou muitas investigações, com muitas das vítimas não eram assumidas. Algumas famílias tentavam varrer o caso para debaixo do tapete. A própria polícia só foi se empenhar quando um investigador relacionou os diversos crimes a um serial killer. Isso mesmo. Tinha uma precariedade da investigação da polícia da época. O Fortunato teria saído impune de todos os crimes se não cometido um erro.
Você sabe qual o erro? Ameaçar um cliente. O cliente, tinha medo que sua homossexualidade fosse descoberta pelos pais. E Fortunato sabia disso. Ele passou a utilizar o medo do cliente para extorquir com valores cada vez mais altos em troca do quê? Do valioso silêncio. Isso mesmo. Isso até que o jovem resolveu denunciá-lo e falar de sua personalidade violenta para os detetives. Aqueles policiais que já estavam no encalço de Fortunato, e a revelação do jovem era tudo o que eles precisavam para caçá-lo. Uma emboscada foi armada. O jovem usaria uma escuta e falaria com Fortunato, deixando claro que não lhe daria mais dinheiro e que qualquer caso entre eles estava acabado. Quando o homem resolveu usar a violência contra o jovem, a polícia apareceu e o prendeu. O plano deu certo e os assassinatos pararam. Porém, recorreu à polícia, que armou uma tocaia e foi preso por extorsão em junho. A investigação já havia rendido à polícia o nome e a descrição do assassinato, e assim ele deixaria uma impressão digital no quarto da primeira vítima e usara o telefone dela para fazer uma ligação. Concluiu que Bottom era o maníaco que eles buscavam. Então, com essa tocaia do jovem que foi procurar a polícia, eles conseguiram armar uma tocaia para prender o Bottom. Ele confessou as 10 mortes, mas só foi condenado a 8 anos de prisão só por 5 delas. Em 97, ele morreu de broncopneumonia, decorrência da AIDS. A frieza com que Neto relatou este e os demais crimes chocou até os mais experientes policiais que trabalhavam no caso. Em um, ele falou que matar é como tomar sorvete. Quando acaba o primeiro, dá vontade de tomar mais. E a coisa não para nunca. Depois de combinar o preço do programa, ele seguia para o apartamento das vítimas. Isso mesmo. Onde bebia com elas, até que ficassem totalmente bêbados. Amarrava os tornozelos e os pulsos. Amordaçava e matava por estrangulamento, golpes de faca ou chave de fenda. Terminando o serviço, ele vasculhava o apartamento à procura de dinheiro e objetos valiosos. Fortunato tinha sérios problemas mentais que faziam ele passar por surtos, quando fora deles, ele era uma pessoa normal e homossexual. Ao entrar em um, se transformava em um monstro que abominava homossexuais e culpava pelo surgimento da AIDS. Cada surto podia durar 10 minutos, 10 horas, 10 dias ou semanas. O maníaco matou no total 13 pessoas, mas foi condenado só 5. Ele morreu no presídio de Taubaté. E na internet, esses últimos dias de carnaval, eu acho que vocês acompanharam que um Twitter do influenciador Lucas Raniel, ele falou que haveria um serial killer em São Paulo. E falou isso sem comprovação. Eu tuitei o boato de que 5 possíveis casos de mortes de LGBTs teriam acontecido de maneira parecida. Na entrevista, que é conhecido por falar de AIDS, usar possíveis e teriam acontecido tão diferentes ao utilizar vários twitters na quinta, dia 10. Ele falou do suposto caso. Ele é um influencer digital, ele fala muito para a comunidade. Só que nas redes sociais ele fala: galera, é real, é oficial. Tem um cara matando gays que ele encontra via app de relacionamento aqui em São Paulo. E ele continua:
Já foram encontradas 5 vítimas mortas da mesma maneira, todos com saco plástico, amarrados na cabeça. Horas depois, ele chegou a falar 11 vítimas, e foi a mensagem original repassada a mais para 6.000 pessoas. Ele se expressou por causa da polícia, e a polícia está negando a ligação entre 3 crimes únicos registrados no último mês. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não vê conexões entre 3 casos de homens mortos de forma semelhante da capital paulista nos últimos meses, o que confronta a afirmação do influenciador digital. Ao mesmo tempo em que ele fala de boatos, o influenciador cita confiar em quem lhe passou os relatos, os quais, como a secretaria fala, que não tem base real. Mesmo ao ajudar a criar pânico, Lucas defende o que fez. Isso mesmo, o Lucas defende. Mas no sul do país foi diferente. Porque eram cerca de 3h20 de uma terça-feira, 11 de maio do ano passado, quando o arquiteto Wendel, o nome fictício, abriu a porta de seu apartamento, num bairro de classe média em Curitiba, para receber um homem do app. O visitante, que se apresentou como Ricardo, parecia cortês. Tirou a máscara e foi direto ao ponto. Perguntou qual eram as práticas do primeiro encontro. Pediu que o Wendel se despisse e se virasse de costas. Assim que tirou a roupa, o arquiteto foi atacado no pescoço, com um golpe mata-leão. A vítima pensou que era brincadeira. Falou que não gostava das práticas violentas, mas o agressor: eu sou o Coringa, eu sou louco, eu gosto de matar. Wendel reagiu e, graças à sua física, saiu do golpe. Ricardo começou a desferir socos no arquiteto. Ele gritou por socorro. O agressor fez menção que levava uma arma sobre a blusa e ordenou que a vítima fizesse silêncio. Assim, obrigou ela a entregar o celular e o notebook, que colocou em uma mochila. Antes de fugir, cortou os fios do interfone e telefone. O arquiteto correu para que o vizinho interfonasse ao porteiro pedindo que não deixasse sair. Mas era tarde demais. Ele já tinha acabado de deixar o prédio. No mesmo dia, ele procurou a polícia, que logo relacionou o caso a 3 assassinatos de homens gays. O primeiro é Abelardo Luz, do município catarinense na divisa com o Paraná. Os outros 2 foram em Curitiba. E segue a mesma dinâmica. Eram homens de classe média e foram asfixiadas sem roupa no apartamento em que moravam. Imagens gravadas por câmeras de segurança dos condomínios das vítimas sugerem que os crimes foram cometidos pela mesma pessoa. E graças às câmeras, o DHPP do Paraná identificou o suspeito como José Tiago Correia Socorra, de 32 anos, e teve a prisão temporária decretada no Paraná e Santa Catarina. Por fotos, o Wendel reconheceu o assassinato e foi lá, investigou. Bem, esse caso foi real no sul do Brasil. Do Paraná, aqui em São Paulo, a gente não sabe. Mas os peritos adotaram uma metodologia científica utilizada no mundo todo. A primeira é a análise formológica. Pega elementos da face e faz comparações. E conseguiram ver que era a mesma pessoa. Isso mesmo. Assim, com base em todos os elementos, os peritos elaboraram um laudo técnico, causa da semelhança entre as imagens e a foto. O José Tiago Correia Socorra nasceu em Palmas. 51.000 habitantes tem essa cidade, no centro-sul do Paraná, na divisa de Santa Catarina. Mudou-se com os pais, irmãos,
onde morou por alguns anos em Santa Catarina e se fixou na região de Curitiba. Passou os últimos 2 anos na capital e tem 2 filhos. Um, 12 anos, que é o fruto de um relacionamento com sua namorada de juventude, e outro de 4, com quem morou até 2021. Ele teve uma microempresa de informática, na área no qual concluiu diversos cursos, mas deu baixa na empresa em 2018. Vinha trabalhando como chaveiro, que foi demitido em março. Pelo menos 30 testemunhas ouvidas na investigação de parentes e ex-patrão, passando pela ex-mulher e por motorista de táxi, permitiram traçar o perfil de Socorra. Uma pessoa inteligente, educada e de bom papo, mas que mudava de humor, parecendo ter uma dupla personalidade e poderia se tornar agressivo. Ele fez um tratamento psiquiátrico por curto período em uma clínica em Curitiba, mas abandonou no início de 2021. O Socorra tentou matar pela segunda vez a mulher, o mata-leão. Ela relatou que sofreu abusos sexuais na infância, mas que não lembrava de detalhes do caso porque era muito novo. O primeiro assassinato aconteceu no dia 16 de abril de 2021, em Santa Catarina. Mas, em 11 de fevereiro de 2019, matou um motorista de aplicativo com mata-leão e socos, roubando o celular, carteira e o carro da vítima. Preso, foi condenado a 4 anos de prisão no regime semiaberto. Recorreu, usuário de substâncias entorpecentes, e disse que cometeu o crime para saldar uma dívida com o traficante e não colocar sua família em risco. Assim, a 5ª Câmara Criminal do TJ do Paraná não acatou o argumento, mas diminuiu a pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e multa em fevereiro de 2020. E diversos relatos sobre o Sorroca chegaram às organizações ligadas à população LGBT, que estão acompanhando as investigações. Isso mesmo que aconteceu. E, para você ter uma ideia, ao longo de 2021, 224 pessoas LGBTs+, foram assassinadas em todo o país, segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, que fez compilados desde a década de 80. E os ataques em séries aumentaram o medo da comunidade e o grupo lançou um manual para evitar a violência entre as orientações. Isso sim foi um serial killer em Curitiba. Aqui em São Paulo ainda estão investigando se tem uma relação, porque o ator de Carinha de Anjo morreu, e estão investigando se tem alguma relação. Obrigado. E voltamos num próximo Escutando a Lei, ou num próximo episódio mais divertido. Mas esse precisava da nossa atenção e do nosso caso. Até uma próxima.